Como é possível ter ansiedade financeira tendo dinheiro? O único dinheiro que é nosso é aquele que nos fica no bolso. Então não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a pessoa. Ponho-me a ouvir o Voice e começo a chorar. Eu tenho que ter um orçamento que me permita saber para onde vai cada euro que eu recebo. Eu acredito que recebi um talento de poder, efetivamente, colocar uma semente da literacia financeira, de educar as pessoas, ajudar as pessoas no mundo. Malembe, o seu podcast 15/9 está de volta. Parafraseando aqui o meu colega JPP, já estávamos com saudades de facto. Nem eu costumo dizer isso. Mas pronto, hoje vamos ter aqui um rico episódio para quem gosta de fazer l'argent, dinheiro, combo, faz-me rir. Por isso, fiquem ligados que hoje vamos aprender de uma forma estratégica e simples como fazer dinheiro. Já vocês saberão quem é o nosso convidado de hoje. Ao meu lado tenho a caríssima doutora Petra Tavares. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui muito felizes com esta aprendizagem que vamos ter hoje. Acho que hoje em dia toda a gente quer saber como fazer dinheiro. Então fiquem atentos, subscrevam o canal, mas esse não é o meu recado, não é? Normalmente é o Jota que dá esse recado. Então passo já a palavra aqui para o meu avôzinho, para o meu JPP. Saudações malembianas, independente de onde você estiver a assistir. É um prazer saber que você está aí do outro lado. Peço a você que marque o sininho aqui embaixo para receber as notificações. E vamos para mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser super interessante. Você vai aprender algumas coisas com o nosso convidado de hoje. Madrino, vamos às honras da casa então. As honras da casa, passamos ao nosso convidado. Bem, muito obrigado. Obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e também com a audiência, quem estiver aqui depois a assistir. E estou aqui pronto para vos ajudar, para trazer aqui o máximo de valor possível em relação a isto que é tão importante, que é o dinheiro, não é? Como ter mais dinheiro. Como ele passou direto para o convidado, quem é você? Porque as pessoas aqui não sabem quem é. Ok, então eu vou-me apresentar. Então, eu sou o Rafik, sou aquilo que eu costumo dizer que sou a parte mais fraca do grande projeto Que Rico Casal. Nós somos um casal aqui da Liberdade Financeira, eu e a Catarina. E nós partilhamos conteúdo, ajudamos pessoas a gerir melhor o seu dinheiro, a investir para poder atingir a liberdade financeira. Temos um projeto nas redes sociais, no Instagram, temos também um podcast e desde 2020 que abraçámos esta missão de aumentar a literacia financeira em Portugal através de conteúdo de qualidade, mas acima de tudo fácil de entender. De onde é que eu venho? Venho da linha de Sintra, sou um miúdo normal que cresceu, fez a sua carreira a nível educativo, fui para o mercado de trabalho, tive a sorte de ter bons empregos, até chegar depois ao momento em que, ok, agora vou empreender e vou ser dono de um negócio de formação de educação financeira. Siga, está ótimo. A gente fica aqui assistindo. Mas queria perguntar, antes de partirmos para uma dinâmica que nós temos, como é que se sai dessa parte de ter um trabalho seguro e bons empregos, nós também vimos a tua biografia, para empreender, que é sempre um risco, não é? Boa, perfeito. Olha, eu durante a minha infância eu fiz atletismo. E infância e adolescência fiz atletismo. E eu não era grande atleta. Eu não tinha assim aquele talento. Era esforçado, exatamente. Era um miúdo esforçado. Isso é preciso às pessoas que não são boas. Mas eu admito, tenho autoconsciência. Ele era esforçado. Eu dava-me o melhor, adorava efetivamente atletismo, mas não tinha o talento. Mas tinha uma outra coisa, que era bom aluno. Então, como era bom aluno... Mas a educação influenciou em ser esse bom aluno. Sem dúvida. As duas coisas andaram sempre de mãos dadas. Porquê? Porque aquilo que se aprende no desporto e se leva para a educação é extremamente importante e depois para a carreira como um todo. Mas eu sempre quis ser atleta, mas não tinha esse talento, então segui a vida profissional. Entrei para a Deloitte, que é uma empresa de auditoria na área de banca. Fiz uma boa carreira na Deloitte, mas chegou ao momento em que o mundo das consultorias exige muita dedicação de tempo. E depois, quando nós chegamos àquela altura em que queremos constituir família, pensamos que queremos ser aqueles pais ausentes
ou se queremos ser uns pais presentes. E para nós sempre foi claro, para mim e para a Catarina, que queremos ser pais presentes. Então foi a altura em que decidimos mudar, e mudámos para a CMVM em 2018. E quando mudámos para a CMVM, que é basicamente a entidade supervisora dos mercados financeiros, normalmente aquilo que se diz o polícia da bolsa, não é? Dos investimentos, nós fomos trabalhar para lá, e foi quando começámos a construir o nosso património, a criar o nosso caminho para a liberdade financeira. E como é que isto conecta com o atletismo? Que eu, quando entrei para o mercado de trabalho, eu desisti do atletismo, mas eu decidi que aos 30 anos ia ser agente desportivo. Porquê? Porque queria voltar ao mundo do desporto, inclusive depois quando comecei a procurar informação encontrei a tua irmã, Petra, que eu sabia que já estava na área do coaching e foi uma referência de como é que eu vou ser coach desportivo. E quando entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, eu percebi que eu conseguia agregar o meu conhecimento técnico do ponto de vista financeiro com esta minha paixão pelas pessoas e consegui juntar as duas coisas e ajudar as pessoas nessa matéria de educação financeira. E começou a crescer o bicho de, ok, eu quero viver com um propósito, eu quero sentir que aquilo que eu tenho a acrescentar às pessoas tem um nome, tem uma cara, é aquela pessoa a quem eu ajudei, não é uma instituição como eu estava habituado a fazer. E em 2021 despedi-me para poder efetivamente viver este sonho de ajudar pessoas, de empreender efetivamente. Então foi uma coisa que no atletismo, e a minha vontade de voltar ao atletismo fez com que eu encontrasse depois estas duas conjunções e empreendesse neste lado. A gente vai voltar já a esse assunto. Okay. Nós temos uma dinâmica no programa que o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado que virá a seguir, que no caso é o Rafik. Quem é o nosso... Alci. Alci. O Alci esteve aí sentado onde você está e deixou uma pergunta para você. E no final, tu depois vais ter que deixar uma pergunta para o próximo convidado. Ok, boa. Olá, aqui é o Alci Kaluamba, a.k.a. Kali, e a minha pergunta é: se tu soubesses que não irias falhar e tudo fosse correr bem, o que tu sonhavas? Boa pergunta. Se eu soubesse que tudo vai correr bem, o que é que eu faria, não é? Olha, eu provavelmente, naquilo que é o mundo do empreendedorismo, que é um mundo muito incerto, se calhar vivia uma vida com menos ansiedade. Porquê? Porque um dos desafios de quem empreende é não saberes para onde vai o projeto, para onde é que vai a empresa. O rumo, né? O rumo. E isso gera uma ansiedade. Então, se eu soubesse o destino das coisas, certamente estava muito mais tranquilo, muito mais leve em alguns contextos e se calhar encarava algumas situações de curto prazo que são desafiantes como uma coisa simplesmente normal do caminho e que se vai resolver lá mais à frente. Então talvez fosse mais um estado de espírito e não uma coisa que eu faria diferente, porque eu acredito que já estou a fazer algo que eu acredito que vai ser relevante no futuro. Mas isso não traz um risco? Ou seja, criar uma zona de conforto não é um risco? Isso é interessante porque eu não gosto... Esta pergunta é muito boa. Obrigado, eu sei. mas eu não gosto muito da visão de saber o futuro. Porquê? Porque quando eu sei o futuro eu posso correr esse risco de agora vou-me sentar e as coisas vão acontecer. E as coisas correm bem porque eu fiz alguma coisa. Portanto, eu tenho que fazer na mesma as coisas. Agora, se eu souber que vai correr bem, eu se calhar posso boicotar esse futuro porque eu não fiz aquilo que era necessário ser feito para lá chegar. Então eu concordo que em parte essa calma, essa falta de ansiedade também pode ser um entrave a conquistar aquilo que se quer, porque a ansiedade também é boa, é uma emoção que faz sentido e coloca-nos nesse espaço de drive e de ir em busca de coisas adicionais. Portanto, sim. De que forma as pessoas que têm essa ansiedade podem, no fundo, controlar esta... Boa.
Olha, eu vou conectar 2 pontos. Vou falar da parte, se calhar, da ansiedade geral e a Petra depois vai-me corrigir. se há uma Aí coisa já no errada. âmbito, no âmbito da área Exato. dela, né? Inclusive, eu já tinha falado com a Petra sobre isto. Depois vou falar da parte da ansiedade financeira. ok? Exatamente. A parte da ansiedade em geral, eu diria que tem muito mais a ver com desenvolvimento pessoal, tem muito mais a ver com um conjunto de ferramentas de autoconhecimento, como meditação, como escrita, de forma a que eu possa viver mais no presente do que viver no futuro. Porque, inevitavelmente, nós temos que dar o próximo passo, não conseguimos dar o 20º passo antes de darmos o primeiro passo. Então, tem muito mais a ver com esse trabalho de autoconhecimento, olhar para dentro. E eu faço isso, ou seja, eu medito, eu tenho toda a minha rotina matinal para que eu possa baixar o meu nível de ansiedade. Do ponto de vista da ansiedade financeira, inevitavelmente é uma das coisas que impacta a maior parte das pessoas. É uma das, como se pode dizer, um flagelo internacional, que é a ansiedade financeira. Tem 2 componentes. A primeira componente tem a ver com também o autoconhecimento, e o autoconhecimento no sentido de eu tenho que ter um autoconhecimento financeiro da minha realidade. Eu tenho que saber aquilo que existe na minha vida financeira. Porque se eu não souber, essa falta de clareza é o que me traz essa ansiedade. E depois, o ter o conhecimento técnico. Eu ir em busca de ferramentas para que eu possa gerir melhor o meu dinheiro, saber como fazer mais dinheiro e, acima de tudo, saber como multiplicá-lo. Quando eu tenho este conhecimento mais técnico, eu fico muito mais tranquilo porque tenho clareza daquilo que é a minha vida financeira como um todo e depois tenho as ferramentas para poder gerir melhor a minha vida financeira. Mas, Rafik, a ansiedade financeira é não ter dinheiro ao fim do mês para pagar o resto das contas, não, é isso? não. O que é a ansiedade financeira? Boa. A ansiedade financeira tem muito a ver... Explica para quem não sabe, o que é ansiedade financeira? Então, há muita gente que tem muito dinheiro e tem ansiedade financeira. Há pessoas que têm pouco dinheiro e algumas delas não têm ansiedade financeira. Então não tem nada a ver com ter muito ou pouco. Tem muito mais a ver com ter conhecimento daquilo que é a minha realidade, do meu contexto, que é, por exemplo, se eu tenho pouco dinheiro, mas eu sei exatamente quanto é que sai da minha conta, tenho um orçamento, eu tenho clareza de que eu vou receber o meu salário, eu vou conseguir gerir bem o meu salário, eu tenho a visão daquilo que vai acontecer. Então a minha ansiedade, ok, não está direcionada para a minha vida financeira, está direcionada para o que é que eu vou fazer para poder fazer mais dinheiro. Ok? Não tem a ver com aquela coisa de eu não sei o que vai chegar ao final do mês, eu não sei se surgir um desafio eu não vou conseguir resolver. Então tem muito mais a ver com a organização. Ok? Depois, a parte, o que é isto da ansiedade? A ansiedade é aquela sensação de eu estou a acordar todos os dias de manhã, estou a ir trabalhar, mas se surgir um imprevisto, eu não sei como resolver. Eu nem sequer sei se o dinheiro chega ao final do mês. E isso gera ansiedade. Eu chego ao final do dia, deito a minha cabeça na almofada e não consigo parar de pensar em dinheiro. Então, isso são sintomas de ansiedade financeira. E a maior parte das pessoas que vocês recebem são mais pessoas que estão até bem e querem alavancar ainda mais os seus rendimentos, ou são mais pessoas que estão nessa área da ansiedade financeira que estão completamente perdidas? Boa. Olha, o que é que nós temos encontrado padrão? Que é, as pessoas que nos procuram já não estão propriamente nessa fase, a maior parte já não estão nessa fase da ansiedade financeira. Porque uma das coisas que nós percebemos é que quem está em ansiedade financeira geralmente não procura conhecimento. Porque está tão preso na roda que nem sequer vê como uma possibilidade ir em busca de ajuda. Então está ali no ciclo do pensamento, é só como é que eu resolvo o próximo dia? Como é que eu resolvo o próximo dia? As pessoas que nos procuram já têm alguma consciência de qual é que pode ser a solução. Já perceberam que o conhecimento pode ser uma solução para poderem alavancar um bocadinho mais o seu dinheiro. Já sabem que, ok, eu consigo poupar, eu já tentei tudo, mas não consigo as ferramentas para poder fazer. Então eu diria que existem esse espectro maior das pessoas que estão na ansiedade que efetivamente ainda não estão com a consciência de que podem pedir ajuda. Eu me identifico com a explicação que você deu da ansiedade financeira da pessoa que não tem assim tanto dinheiro e acontece um imprevisto. Agora, como é possível ter ansiedade financeira tendo dinheiro? Ok, boa. O que acontece? Quem tem muito dinheiro, às vezes também não tem a clareza de como é que está a parte dos custos. Okay? Porquê? Porque aquilo que é o nível... As pessoas pensam que receber muito dinheiro é ser rico, não é? E não é verdade, porque se eu receber 5.000 euros e eu gastar 5.000 euros, eu continuo igual a quem recebeu 1.000 e gastou 1.000.
Eu fiquei com 0 na conta. Do ponto de vista, Sim, do sim, ponto de vista entendi. de criação de riqueza. não é? Igual não fica, mas eu entendi. Se calhar pode Eu ficar entendi. superficialmente mais Sim. feliz porque gastou aquele Sim, dinheiro, claro. não é? Mas na essência em si daquilo que é criação de riqueza, o único dinheiro que é nosso é aquele que nos fica no bolso. Portanto, uma pessoa que receba 1000 mas poupou 100 é 100 euros mais rico do que aquele que recebeu 5.000 e gastou os 5.000. Isto estatisticamente e falando daquilo que é o ponto de vista técnico. Quem tem muito dinheiro tem outros problemas. Okay? Existem problemas que são desbloqueados à medida que eu vou tendo mais capacidade financeira. E um ponto... Está bem, não é? Só à vontade, não te preocupes. Ok. Exato. Tá bom. E uma das coisas que um livro até muito interessante, que é a Psicologia do Dinheiro, fala disso é existem desbloqueios de novos problemas mediante aumento de patamares financeiros. Okay? Então, por exemplo, uma pessoa que receba 2.000 ou 5.000 ou 10.000 tem problemas diferentes de uma pessoa que receba 1.000. Okay? Então, a ansiedade financeira não tem a ver com o problema específico, tem a ver com problemas. Então, se aquela pessoa tem problemas na mesma do ponto de vista financeiro, essa pessoa vai ter ansiedade. Não é o mesmo nível de ansiedade uma pessoa que tinha pouco dinheiro, mas é uma ansiedade diferente. Proporcional, né? Proporcional. Mas vocês, ao longo da vossa jornada, né, nesses trabalhos que vocês desenvolvem, nessas assessorias, é comum aparecer pessoas com bons salários que são capazes de gastar o salário todo no mês? Bastante. É mais comum. Porquê? Porque quando eu vou aumentando o meu nível de rendimentos, o normal é aumentar o meu padrão de vida em correspondência. Então, quando eu aumento o meu padrão de vida, é muito difícil eu pensar que pode surgir um problema que me baixe o padrão de vida. É quase como eu, de repente, eu tenho e deixo de ter. É diferente da pessoa que nunca teve e quer ter. Então, é muito mais doloroso eu perder do que nunca ter ganho. Okay? Então, quem tem um salário muito elevado, muitas vezes aumenta e engorda aquilo que é o seu padrão de vida e depois entra naquele espaço de eu até recebo bem, mas não sobra nada no final do mês. Gera uma grande frustração. E gera uma frustração brutal, porque a pessoa trabalhou uma vida inteira e esteve ali numa carreira incrível e até recebe, mas parece que não sai do mesmo sítio. E a que é que você atribui isso? Educação, cultura, a esse tipo de coisa? Mentalidade. Tem tudo a ver com a mentalidade. E a mentalidade é um conjunto de coisas, não é? Mas uma pessoa que... Eu vou falar do meu caso específico. Eu, como eu disse, venho da linha de Sintra, não tive propriamente uma infância muito próspera, mas, felizmente, era bom aluno, a educação ajudou-me a entrar numa grande empresa como a Deloitte. E eu comecei a receber bastante bem. E todos os anos havia aumentos salariais. E eu, antes de entrar nesse contexto, tinha um estilo de vida que era o estilo de vida possível. E de repente comecei a ter dinheiro. E quando tu passas a ter dinheiro, num contexto... O que é isso, ter dinheiro? Deve ser uma coisa... Já está. Eu não sei o que é ter dinheiro. Depois falamos. Cara, tens mais do que achas. Não, ele tem. Mas, Homem feliz. mas eu comecei a ter um determinado nível de salário com o mesmo custo de vida, porque vivia na casa da minha mãe, mas eu comecei a estourar o dinheiro todo. Porquê? Porque de repente eu comecei a usar o dinheiro como uma forma de me sentir aceite por um novo grupo de amigos que eu não tinha antes e que viviam um padrão de vida que eu não tinha antes. E isto tem a ver com mentalidade. Porque... E quanto tempo você levou para ter essa consciência que você tem agora? Quando é que você percebeu que estava fazendo ou gastando dinheiro para se integrar no grupo? Ok. Foram cerca de 6 anos. 6 anos torrando dinheiro, não é, seu Rafinha? Calhar quando bem. olhas para esses 6 anos e pensas no dinheiro que podias ter poupado, ficas posas. O que eu penso é, se eu tivesse a consciência que tenho hoje quando eu entro no mercado de trabalho, eu já não precisava de trabalhar hoje. Okay? É tão simples quanto isso. Ou seja, o nível de consciência muda completamente. Um exemplo disso, eu aos 25 anos, eu comprei um descapotável. Comprei um Série 1 descapotável. Porquê? Porque... Vai começar a sessão de humilhação. eu mereço isto, não é? Porquê? Porque eu desde miúdo que eu sonho ter. Então Vocês eu lembro-me... postaram há tempos um Reels, eu identifiquei muito com isso. Eu mereço isto, então vou gastar aqui. Eu mereço aquilo, então vou gastar. Mas é isso, eu aos 25 anos fui, tipo, já trabalho, já recebo o meu salário, eu fui comprar o meu descapotável. E eu lembro perfeitamente de entrar no Montabrão todo orgulhoso, Vaidoso, capota não é? aberta, sei quê, até depois ganhar consciência. Porquê? Porque eu depois comecei a perceber que
aquilo que eu estava a gastar, porque depois aumentou o meu padrão de vida, né? Depois tinha uma prestação para pagar, não é? Aquilo que eu estava a fazer não era por mim, era pelos outros. Para os outros verem. Para os outros verem. E isto tem toda uma questão de consciência. Eu cresci a querer sempre ser mais, e com aquela vontade de sair do contexto em que eu vivia antes para estar num contexto que agora é um contexto novo. Isso obriga-te a esticar o teu... Mas, Rafik, isso que você está falando tem toda a lógica. Mas, por exemplo, quando a gente vê alguém entrar numa loja dessas que uma bolsa custa 20 mil, 30 mil euros, na verdade, a pessoa está comprando aquilo para que os outros vejam. Perfeito. Não é? Porque na maioria das vezes a bolsa até fica lá no armário e o dinheiro está ali investido naquilo que não vai render nada. Como é que a pessoa pode realmente ter essa consciência de que está torrando dinheiro à toa para os outros verem? Boa. Olha, um dos exercícios que nós fazemos quando pensamos nisto e falamos dessa gestão e mudança de mindset tem a ver com quando o que é o teu bem mais precioso? O bem mais precioso é o tempo, ok? Toda a gente tem um tempo limitado aqui na Terra, toda a gente tem um momento em que vai-se embora. Não é? E se eu tivesse todo o tempo do mundo, o que é que eu faria? Eu provavelmente não estaria numa loja a comprar coisas, estaria com os meus filhos, com a minha família, com pessoas que eventualmente já não estão cá e eu gostaria de recuperar esse tempo com as pessoas. Então concordamos todos que o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, quando eu penso no dinheiro, e as pessoas dizem o dinheiro é um salário, o dinheiro não é só um salário, é o teu tempo num outro formato. Okay? Porquê? Porque o resultado do meu salário é uma troca de tempo. Eu fui ao meu empregador, coloquei lá 8 horas da minha vida durante um mês e ele trocou aquele tempo por um salário, por um dinheiro. Então nós podemos concordar que tempo é dinheiro. Então, quando eu penso que o tempo é o nosso bem mais precioso e o dinheiro é uma relação direta com esse tempo, time is money, exatamente. Então o que é que eu faço? Se eu pegar no meu salário e dividir pelas horas que eu trabalhei, no momento em que eu vou gastar 5 euros, 10 euros, eu tenho que pensar que eu não estou a gastar dinheiro. Estou a gastar tempo. Eu estou a entregar tempo da minha vida por uma coisa que é uma coisa. Ok? Então, quando eu começo a colocar esta relação e começo a pensar, esta hora da minha vida, ou melhor, esta coisa que eu estou a comprar corresponde a 10 horas da minha vida, compensam 10 horas da minha vida? Se eu tivesse 10 horas da minha vida, o que é que eu estaria a fazer? Então, é este pensar de que quando eu estou a gastar dinheiro ou não estou a gastar dinheiro, estou a gastar tempo, muda logo a relação, da forma como as pessoas vão ver, e depois pensar na lógica de eu estou a fazer para os outros ou estou a fazer para mim? E para mim isto mudou completamente, quando eu percebi o que é que era verdadeiramente importante para mim, e coincidiu com o momento que foi nós queremos ter um filho. E a partir daí, para nós foi muito relevante perceber que se tu não tens um propósito, arranja uma família. E para nós foi a família que nos deu esse propósito, que não podia estar a gastar o meu dinheiro em vão. Porquê? Porque quem ia sofrer eram os meus filhos. Se eu não conseguisse deixar um património aos meus filhos, porque andei a estourar para os outros, quem ia sofrer era a minha família. Mas há exceções, não é? Por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida não tem uma coleção de carros como ele tem para os outros verem. Boa. Até porque ele não precisa, não é? Ele tem porque ele gosta. Mas tem também, em parte, porque... Claro, tem. Mas aqui, tudo na vida é marketing, né? Tudo na vida é... Perfeito. É visão para os outros. Aqui vamos entrar na parte das finanças e da parte da gestão mais específica das finanças. Não há problema nenhum em gastar. Ok? Não se pode demonizar o gastar ou comprar as coisas. O problema é gastar e comprar as coisas antes do tempo. Okay? Se eu ainda não tenho capacidade de o fazer, não faz sentido antecipar um sonho que eu não tenho capacidade para viver. Então, e é aí que muitas pessoas, quando começam a ganhar mais dinheiro, acabam por colocar a carroça à frente dos bois. E depois não conseguem criar a riqueza necessária para que no momento certo possam viver aquilo que quiseram viver no início. Então é um bocado o mesmo caso, que é, ok, um Cristiano Ronaldo ou qualquer pessoa que tenha um património, aquilo que é o seu gasto de luxo tem que ser uma percentagem do total, não pode ser tudo do total. E há muita gente que vive no total máximo a viver o luxo e em vez de ser uma percentagem. Sim, basta ver a loucura com os telemóveis topo de gama, não é? Exatamente. Toda a gente está preocupada em trocar o próximo telemóvel. Exatamente. E ter o telemóvel mais atualizado. Antes do tempo, ou de forma improdutiva até. Que é,
eu sou muito apologista da pessoa ter o telemóvel mais atualizado se o telemóvel for produtivo. O que é que quer dizer com isto? Que é, se eu for um produtor de conteúdo, aquele telemóvel vai-me gerar mais dinheiro. Porquê? Porque vou criar melhores conteúdos, vou tirar melhores fotos, vou fazer mais com aquele material, como se fosse um material de trabalho. Agora, as pessoas compram aquele só para não estarem desatualizados e vivem antes do tempo a possibilidade de terem telemóveis infinitos, ou terem um carro que gostavam de ter, ou ter uma casa que gostavam de ter, e esse processo é que é errado. É antecipar sonhos antes de poder vivê-los. Engraçado você falar isso. Eu às vezes estou no meu carro, acompanhado ou não, e vejo uma bruta máquina entrando numa casa simples. E eu costumo dizer assim, o dono desse carro não pode morar nessa casa. E às vezes tem gente comigo e diz assim, por que você diz isso? Porque não faz sentido. Uhum. Não faz sentido você ter uma casa assim e um bruta carro desse. E é algo que a gente vê muito por aí, né? É isso. O livro A Psicologia do Dinheiro diz o seguinte, que é, existe lá um capítulo que ele fala dessa questão do carro, e ele diz que a única coisa que se vê, ou que se sabe quando se vê uma pessoa num carro muito caro, é quanto é que ele gastou, não é quanto é que ele tem na conta. Porque inevitavelmente é isso, que é, a pessoa pode ter gasto um balúrdio naquele carro, mas depois na conta estar ali a passar mal, e o reflexo disso é a casa. A casa é muito mais reflexo daquilo que é o património da pessoa do que propriamente aquilo que é o carro onde ela está sentada e a viver uma vida falsa e às vezes muito frustrante, e volta à lógica da ansiedade financeira, porque isso leva à ansiedade financeira, porque a pessoa sabe que tomou uma decisão errada e é para os outros. Mas isso também é uma forma de aliviar a frustração da pessoa, né? Eu costumo chamar de síndrome do pau pequeno, não é? Ok. Eu te explico depois. Eu costumo chamar síndrome do pau pequeno quando eu vejo pessoas que não podem fazer o que fazem, não é? Terem carros que não deviam ter, estacionar motos em vagas de automóvel, não é? Eu costumo associar essa síndrome. Ou seja, a pessoa tem uma grande frustração e tenta alimentar aliviar essa frustração com um grande carro, com às vezes uma grande viagem, essas coisas todas assim, não é? Isso leva-me sempre a uma reflexão que é uma reflexão que eu tento me colocar no lugar da pessoa e tento pensar assim, será que se eu estivesse no lugar desta pessoa também não faria a mesma coisa? Porquê? Porque há pessoas que não acreditam que é possível ter mais do que aquilo que têm. Há pessoas que... Então o primeiro passo é acreditar. O primeiro passo é acreditar. E o acreditar não é aquela coisa só dizer eu acredito. Eu tenho que ter provas de que é possível. Okay? Eu tenho que ter provas de que é possível. Eu tenho que olhar à minha volta e ver pessoas que eu me identifico e a pessoa está uns passos à frente e dizer assim, olha, como é que tu fizeste? Agora, se tudo que tiver à minha volta for prova contrária, vai ser difícil acreditar. E também entras um bocadinho na importância do ambiente e das pessoas que tens à tua volta, né? Que são capazes de mudar a tua perspectiva sobre a vida. Sem dúvida. E a referência, porque fomos uma vez fazer um trabalho numa instituição, bairro, negros, né? E uma pessoa, eu fiz a pergunta que foi, quem é que vocês conhecem que é rico? E não havia ninguém que eles conhecessem que fosse rico. Quando tu não conheces ninguém que é rico, tu não tens referências. As referências que tu tens são pessoas da televisão, é o rapper, é o jogador de futebol, são coisas muito longínquas. E se são longínquas, tu não acreditas que é possível para ti. E o que é riqueza? O que é riqueza? A riqueza, em primeira instância, inevitavelmente é ter dinheiro. Daquilo que é a parte mais superficial. Porque eu podia dar aqui uma resposta bonita, não é? Ter saúde. É ter saúde, não sei o quê. Inevitavelmente o dinheiro está relacionado com o nível de riqueza. Então é importante ter dinheiro, é importante salvaguardar a primeira base. Eu tenho que ter dinheiro a sobrar-me ao final do mês para que eu depois possa viver uma saúde tranquila, para que eu possa ter uma saúde mental mais estável, para que eu possa viver momentos mais felizes. As pessoas dizem, mas não é preciso dinheiro para ir à praia. Está bem, mas se tu estiveres preocupado com a tua conta da luz ou da água, tu vais estar na praia e não vais estar bem. Mas é isso que eu acho impressionante. Tem gente que está devendo 2 meses de luz, de água, e vai para a praia na boa, tranquilo, e não acontece nada. Eu acho incrível a postura dessas pessoas. É a mentalidade. Não é? Eu acho incrível. Mas é isso, ou seja, finalizando a minha reflexão,
eu gosto muito da lógica de eu não posso julgar, entre aspas, aquilo que é o contexto da pessoa. Porquê? Porque se calhar se eu estivesse naquele lugar eu também estaria naquele comportamento. Aquilo que eu posso fazer é eu tentar mostrar-lhe que existe um caminho diferente. Eu tentar mostrar-lhe com referências de que existe um caminho diferente. Certamente algumas pessoas vão ver este episódio e vão dizer assim: epá, olha, o Rafik não parece muito diferente de mim, deixa-me lá ver deixa-me lá ver o que é que ele fez para ter saído ali do Monte Abrão e agora estar numa jornada para a liberdade financeira, estar estável. Pá, deixa-me lá ver. E eu não fiz nada de muito diferente. Pá, tive esforço na educação para poder ter um emprego, pá, e depois fiz um conjunto de coisas que foram boas decisões. E isso qualquer pessoa, não vou dizer qualquer pessoa porque aí parece tipo também falso, mas uma boa parte das pessoas consegue fazê-lo. Então eu não consigo julgar porque eu também já fiz isso. A minha mãe, em parte, também foi muito esse espaço do chapa ganha, chapa gasta. O acabar de pagar uma máquina da roupa já está a pensar em trocar para a próxima porque estava habituada à dívida. A dívida já fazia parte do padrão de vida dela. Então ela já tinha aquela coisa de este valor é para pagar esta prestação. Então ela não pensava em como é que iria acabar de pagar para poder libertar aquele valor. Era, então este valor já está alocado, então eu vou arranjar outra coisa para encaixar aqui. E isto tem tudo a ver com a forma como a pessoa pensa. É uma questão de tal mentalidade e de faltas, às vezes, de recursos, de conhecimento para poder fazer diferente. Tu agora falaste sobre a referência. Tu sentes sentes o peso de ser referência para as pessoas que estão à tua volta, que te viram crescer e a tua família, os teus colegas da escola? Sinto e quero ser essa referência, portanto eu assumo esse papel e quero mesmo, porque gostava que tivesse havido referências para mim. Sinto esse peso inevitavelmente, mas depois há outra coisa que é, santo de casa não faz milagres. Então, muito mais rapidamente eu sou referências para pessoas que não me conhecem do que para pessoas que cresceram comigo, e que estão próximas de mim desde muito novo. Porque aquelas pessoas, para mim, para elas eu sou só o Rafik. Para as outras pessoas de fora, não, é o Rafik que ajuda, é a Catarina que ajuda. Então, mesmo que nós queiramos ser essa referência, às vezes é mais fácil ser referência para outras pessoas do que para as pessoas que são próximas. Eu tive que quase obrigar a minha mãe a gerir melhor o dinheiro porque eu estava com o síndrome do impostor, não é? Que é do género, tipo, eu estou a ajudar não sei quantas pessoas, depois a minha mãe está aqui no desafio. E a minha irmã, igual, ela também está na Deloitte, fez felizmente o caminho igual, e está a cometer os mesmos erros que eu. E eu dizer tipo... Já comprou o descapotável? Ainda não, mas ela gosta mais de viagens. Ela é mais das viagens. Ô, Rafik, me diz uma coisa. Há quem diga, quem afirme que os opostos se atraem. Uhum. Você não chegaria onde você chegou se a sua cara metade fosse o seu oposto. O que você tem a falar sobre isso? Olha, nós fizemos uma jornada muito parecida também, que é, ela também tinha um comportamento em relação ao dinheiro de chapa ganha, chapa gasta. Então nós não éramos propriamente os opostos, nós éramos muito parecidos naquilo que era o nosso E comportamento. devem ser ainda, né? E somos. Qual é que foi a questão? Nós mudámos ao mesmo tempo. Porquê? Porque a lógica de... obviamente temos tido filhos ao mesmo tempo, não é? Que são nossos, não é? Tiveram filhos ao mesmo tempo? Não convinha não ter, não é? Isso é incrível, né? Então a mudança veio em conjunto. A consciência de que a família era uma coisa importante e era algo que nós queríamos cuidar, veio ao mesmo tempo. Então, consequentemente, nós fizemos o processo de passar do chapa ganha, chapa gasta para cuidar das nossas finanças e, acima de tudo, vivemos o mesmo sonho. Que a forma como eu a convenci foi com uma pergunta muito simples, que foi: e se pudesses chegar ao momento da tua vida em que não precisasses trabalhar, o que é que tu estarias a fazer? E ela, estaria aqui, não sei o quê, a fazer isto. E olha, e se eu te disser que é possível fazer isso? E ela, ok. E foi aí que nós desenhámos o nosso plano de, ok, agora não podemos gastar como gastávamos antes, agora temos que começar a investir, agora temos que começar a cuidar do nosso dinheiro para poder lá chegar. Então essa mudança foi feita ao mesmo tempo. Quando falamos de um casal, e olhamos e dizemos isso, os opostos atraem-se, do ponto de vista financeiro é muito difícil os opostos manterem-se consistentes no longo prazo, não é?
E vocês tiveram a sorte, não é, de estarem os dois nessa sintonia. Vocês devem apanhar alunos e pessoas que a mulher está a fazer o curso, Exatamente. começa a mudar e o marido não concorda, ou o marido está a fazer e a mulher não concorda, ou independentemente de que tipo de tipologia de casal for. Como é que se gera nesse sentido quando uma pessoa está com uma consciência e uma mentalidade muito à frente e a outra pessoa não? Tem que se encarar a coisa de forma direta, que é, inevitavelmente, se as pessoas não falarem sobre dinheiro, vão falar sobre divórcio. Ok? Porquê? Porque o dinheiro é uma componente relevante dentro do relacionamento. E não é o dinheiro, é os valores por trás do dinheiro. É aquilo que eu acredito sobre o que é o dinheiro e porque é que o dinheiro serve. Então, dentro de um casal, muitas vezes nós temos a pessoa que olha para o dinheiro como segurança e há outro que olha para o dinheiro como liberdade, por exemplo. Então, para quem olha como segurança, precisa de ter uma poupança e um fundo de emergência bastante relevante face àquele que olha para a liberdade e quer é tipo pegar no dinheiro e investir e assumir risco e ir em busca da construção superior. Como é que isto se trabalha? Trabalha-se nesse alinhamento de valores. Um dos exercícios que nós fazemos com os nossos alunos, principalmente casais, é vocês vão se sentar e vão fazer uma pergunta um ao outro, que é: o que é que dinheiro significa para ti? E quais são as 5 palavras que vêm à primeira vista? E vocês vão escrever isso. A partir desse momento vocês vão pensar, ok, porquê que o dinheiro significa esta palavra? Em que contextos, em que momentos é que eu vivi isto e porque é que isto é importante para mim? E quando eu tenho isto, alguns casais vão encontrar palavras completamente diferentes e há outros casais vão encontrar alguns pontos de sinergia. E nessa conversa e nesse alinhamento de valores é possível depois construir aquilo que é a visão conjunta do casal. Que é, ok, então agora como é que nós podemos viver isto dentro daquilo que é a construção da nossa família? Como é que nós conseguimos viver liberdade e segurança ao mesmo tempo? Como é que nós conseguimos viver respeito e família ao mesmo tempo? Como é que nós conseguimos viver isto em relação ao dinheiro numa lógica conjunta? E todas as discussões passam a ser sobre valores e não sobre o dinheiro. Ok? E isso é uma das coisas muito importantes, é que as pessoas não podem discutir sobre o dinheiro, têm que discutir sobre aquilo que está por trás do É dinheiro. uma Mas isso é um risco muito elevado de divórcio. É um risco muito elevado porque as pessoas começam a descobrir com quem efetivamente, verdadeiramente casaram. E é importante. E muitas das vezes as pessoas esquecem que casamento é uma sociedade, Perfeito. não é? Perfeito. Para nós nós temos um conteúdo que explicamos como é que nós gerimos a nossa família. E quando uma pessoa diz gerir a família, a pessoa já começa. Então imagina, gerir, isso é uma empresa, isto é uma família. Para nós, a família é como se fosse uma empresa. Ou seja, existem departamentos, existem responsáveis de departamentos, existe um negócio que se chama família. Ok? E as pessoas não gostam da palavra negócio e família, mas para nós é assim que nós vemos. Então existe a lógica de que existe departamentos de decisão, como por exemplo, ok, a educação dos nossos filhos, o desporto dos nossos filhos, o lazer, ou seja, tudo o que são grandes departamentos, e depois definimos o que é que nós definimos dentro do nosso relacionamento. Existe a pessoa que tem a última palavra em cada uma dessas categorias. Porquê? Porque nós definimos que havia um de nós que tinha mais competência que o outro para poder decidir sobre aquela área. E essa definição facilita muito a discussão. Porquê? Porque a discussão está definida à partida. Mas isto exige um nível de consciência relativamente elevado. Porque nós sabemos casais que fazem isto, mas depois quando entra a discussão, vai com tudo, não é? Porque entra a emoção, não é? Exato. Então, para nós, o relacionamento tem que estar assente nesta componente dos valores alinhados e depois no futuro que é a visão alinhada. Eu e a Catarina temos uma visão muito bem alinhada. Nós sabemos onde é que nós queremos viver daqui a 15 anos, onde é que queremos estar, como é que nós queremos que seja a nossa vida. Então, todas as nossas decisões, mesmo do ponto de vista individual, estão a direcionar e a apontar para essa visão. E isso facilita muito a nossa gestão como casal. Você concorda que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar? O dinheiro por si só não dá felicidade, mas permite ser mais feliz. Ok? Porquê? Porque não ter dinheiro também não traz felicidade nenhuma, não é? Então é isso, ou seja, o dinheiro é uma componente que maximiza a felicidade. Porquê? Porque eu posso dizer assim, vou dar o exemplo outra vez da praia. Eu não preciso pagar nada para ir à praia. Mas se quiseres ir a uma praia, sei lá, na Sardenha ou no México,
precisas de dinheiro, não é? E se calhar vais ter uma experiência diferente. Há praias diferentes, portanto, tendo mais dinheiro, tu consegues ir a outros sítios diferentes. É mais Mesmo- conforto. Tens mais conforto, mesmo na questão da saúde. Ok? As pessoas dizem, o dinheiro não compra saúde. É verdade, não compra a saúde como um todo, mas permite ter melhores cuidados em relação à tua saúde. Claro. Então, inevitavelmente, quem tem mais dinheiro tem mais condições, tem mais capacidade de poder ter menos doenças ou prevenir as doenças, ou quando tiver doenças que são inevitáveis, ter mais conforto nessa fase. Então, o dinheiro é importante. As pessoas não podem negligenciar o dinheiro. O dinheiro é muito importante para a nossa vida. E quais são os passos imprescindíveis para ter mais dinheiro? Ok, boa. Existe aquilo que é a lógica os 3 passos, posso dizer assim, que é, o primeiro é trabalhar esta mentalidade que nós estivemos aqui a falar muito, que é, de pouco serve dar as ferramentas se depois a pessoa não estiver pronta para poder aplicar, porque o ter mais dinheiro é uma equação matemática. É uma equação matemática. Aquilo que eu recebo menos aquilo que eu gasto é aquilo que sobra, não é? Igual àquilo que é a minha poupança. Essa poupança, vezes uma taxa de rentabilidade, que é o valor que eu vou investir, vai dar um património no longo tempo. É uma forma matemática. Então, como é que eu trabalho estas variáveis? Primeiro, se eu tenho o meu rendimento, eu tenho que pensar como é que eu posso maximizar este rendimento. E o maximizar os rendimentos tem a ver com, ok, eu tenho neste momento um salário X. Ok? E os salários. Vamos pegar aqui o caso do Madrino. 6 mil euros por mês. Ok, boa, Pronto. boa. Pobre. Pobre. Não sei. Não sabes se ele ganha Exatamente. 6 mil e Vamos ver. gasta 6.500. Vamos ver agora a segunda parte da equação. Não Mas- sei se ele é pobre. Você vai explicar. Vamos chegar à conta, né? Ver se é pobre ou não. Mas, ok, recebe 6 mil euros. Paga ok? 2 mil euros de renda para morar na casa que ele mora. Ok, mas ainda antes disso, nos 6 mil euros, que é, se eu recebo um salário, independentemente de quanto é que eu recebo, quais são as ferramentas que eu tenho para poder maximizar esse salário? Ok? Eu tenho uma grande componente que é, se eu tiver numa carreira que é produtiva, eu investir em conhecimento para que eu possa ter aumentos salariais e ser promovido dentro do meu trabalho. ok? Se eu não tenho um trabalho muito qualificado e que eventualmente não me permite ter esta escada de meritocracia dentro da minha empresa, eu tenho que ir em busca de fazer renda extra. E renda extra é eu tenho que dedicar mais tempo para poder fazer algum dinheiro. Seja através de vender alguma coisa que eu tenho em casa, seja através de ir para o digital e fazer algum tipo de trabalho no digital, seja pegando em alguma componente que eu conheço e que possa acrescentar valor a outra pessoa. Ok? Então, na parte do fazer dinheiro, é extremamente importante porque fazer dinheiro não tem teto. Não é? Ou seja, eu posso fazer o máximo de dinheiro possível, tenho é que ter capacidades e competências para o poder fazer. Mas eu ok? não entendi o vender alguma coisa que eu tenho em casa. Como Ok, assim? boa. Imaginemos que somos um casal, ok? E... O exemplo não podia ser diferente. não, mas que não seja um casal, vá. Uma pessoa que Sim. tenha coisas em casa, por exemplo, sei lá, há roupa que eu já não uso, ok? Eu posso perfeitamente vender essa roupa que eu já não uso. Há móveis que estão lá em casa que eu já não preciso, eu posso vender coisas que eu tenho lá em casa que eu não preciso. Então, muitas vezes, e nós temos dinheiro estacionado em casa que está lá parado simplesmente por Tomando preguiça. pó. Tomando pó, não é? Simplesmente por preguiça e pode perfeitamente transformar-se em dinheiro. Então, por que não fazer essa revida Mesmo um bocado? que renda pouco. Mesmo que renda pouco. É sempre algum mais, dinheiro que entra. é sempre mais do que zero. Porque naquele momento ele te vale zero. Agora, a partir do momento em que eu vendo 10 euros, 20 euros, 30 euros, pá, é mais do que zero. E é isso que as pessoas têm que pensar, é que quando eu faço algum dinheiro, tem que se tornar um hábito fazer dinheiro. Mesmo que seja pouco, porque se tornar um hábito, há algum tempo vai ser muito. Ok? E as pessoas menosprezam o valor porque dizem não vale a pena o esforço. Mas vale a pena o esforço porque se aprende alguma coisa no processo. Ok? Então a parte do fazer dinheiro é extremamente importante. A segunda parte da equação, que é a parte do gastar, eu tenho que ter um orçamento que me permita saber para onde vai cada euro que eu recebo. Eu tenho que registar as minhas despesas de forma a que seja eu a dizer para onde é que vai o meu dinheiro, do que o dinheiro simplesmente desaparecer da minha conta e eu não sei para onde é que foi. Okay? Porque muitas vezes existe um comportamento, principalmente para quem tem pouco dinheiro, que nós encontramos como padrão, que é a pessoa diz, eu tenho pouco dinheiro, mas é a pessoa que toma pequeno almoço fora. Porquê? Porque habituou-se a isso. E o pequeno almoço são 2 euros, 3 euros, mas 2 euros, 3 euros ao final do mês, 3 euros ao final do mês, estamos a falar de cerca de 60 a 80 euros ao final do mês.
€180 no final do mês, poupado no final de um ano, estamos a falar de 800, €900 no final do ano. Simplesmente em pequenos almoços. Então, nas pequenas coisas eu consigo eventualmente ir buscar algum dinheiro e que eventualmente eu não estou a ver. Então, como é que eu faço a gestão das minhas despesas para lá poder ter dinheiro que sobra? Ok? Depois, gero essa poupança e a poupança vai para duas coisas. Para o fundo de emergência, em primeiro lugar, que é, eu tenho que ter um valor de parte que me permita dormir descansado à noite, independentemente das imprevisibilidades que vão surgir naquilo que são as despesas que eu vou ter. Okay? E depois, tendo o meu fundo de emergência, eu posso começar a pensar em investir para comprar tempo lá mais à frente. Então, aí entra a componente mais técnica de eu pegar no meu dinheiro e maximizar esse dinheiro. E não é investir em criptomoedas, ok? Existem estratégias mais simples que eu Ou posso usar porque é que para não investir. aconselho investir em criptomoedas? Não é uma questão de não aconselhar, é Ah, as pessoas fazem um tudo ou nada, ok. ok? Sabes que eu sou entusiasta em criptomoedas. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas as pessoas fazem... Pergunta se ele está satisfeito. Quais são os resultados? Exato. Se calhar está feliz. Pergunta o Se fez- lucro para ele. se fez a coisa boa, devia estar com um sorriso na cara. Não fizeste agora. Isso é para o próximo episódio. Porque Que eu me está a pagar. ok. Porque quem neste momento está investido em criptomoedas como deve ser, Não, tem que estar neste momento feliz. esquece. Vá. Tem que estar feliz. Se não está feliz, já uma coisa está errada. Atenção ao que o Rafik diz. Como tem que ser. Exatamente. Até É isso é necessário você estudar, você É está isso. por dentro das coisas, as É isso. situações É como todas. Senão vais tirar foto, né, Jota? Não. Muda de assunto. São as mais influências. Não, mas essa parte dos investimentos é extremamente importante. Porquê? Porque os investimentos é aquilo que nos vai permitir fazer. Falámos de tempo, né? Tempo é dinheiro. É aquilo que nos vai permitir, quase como se fosse pegar no nosso tempo, colocar numa cápsula e permitir que ela fique preservada. E quando eu vou recuperar, eu consigo comprar esse tempo lá mais à frente. É como se eu tivesse uma capacidade de comprar tempo no futuro através desses investimentos. E ele multiplica ao longo do tempo, até me permite ter mais tempo no futuro. Mas, Rafik, dentro disso que você está falando, me dá um exemplo. O João tem um minguado salário, mas conseguiu, em alguns meses, juntar €200 numa Ok. caixinha lá embaixo do armário. Boa. Se aquele dinheiro ficar na caixinha, daqui a 6 meses vão ser €200. O que é que se pode fazer com uma pequena quantidade de dinheiro como esse poupado? Boa. Os €200, é importante dizer o seguinte, que é, não vai mudar a vida de ninguém. Ok? Portanto, é importante fazer esse disclaimer, que é para não estar à espera que eu vou dar uma dica de €200 vais transformar em 1000 ou em 2000. Não vai. Mas vai fazer uma coisa, vai fazer com que a pessoa consiga começar a investir para, daqui a 10 anos, conseguir ter um património interessante. Ok? Então, o que é que essa pessoa pode fazer? Existe um instrumento que nós falamos sempre. Desculpe interromper. É muito importante isso que você está dizendo. Investir para daqui a 10 anos. Portanto, você que está começando agora no mercado de trabalho, se tiver isso em mente, não é? Não esperar o João, que tem 50 ou 60 anos e conseguiu juntar. Se você começar agora, daqui a 10 anos vai acontecer isso que o Rafik vai explicar. É isso. Então, existe um instrumento que nós falamos, que nós dizemos que quase toda a gente tem que investir nisto, que são ETFs. O que é que são ETFs? São fundos de investimento que o mais conhecido deles todos é o S&P 500, que é basicamente um fundo de investimento que tem as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Okay? Em que eu, ao estar a investir nesse fundo, eu estou exposto às 500 melhores empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, vou ter uma rentabilidade associada àquilo que é o comportamento e os resultados dessas empresas. Isso é o básico. Porquê? Porque cumpre dois princípios de gestão de risco quando falamos de investimentos, que é a diversificação, que é, estamos a falar de 500 empresas, não estamos a falar de uma só, eu não tenho que acertar na empresa que vai ter performance, e estamos a falar de descorrelação. O que é descorrelação? É o facto de termos 500 empresas diferentes, existem momentos em que algumas empresas vão estar muito valorizadas, existem outras que não vão estar tão bem, mas quando estas que estiverem aqui caírem, há outras que vão subir. Isto é uma forma de gestão de risco para poder equilibrar. Tá bem, mas você explica de uma maneira como se fosse comprar ali uma garrafa de Coca-Cola no bar da E é possível como comprar uma garrafa de Coca-Cola. Ou seja, você pega nesses 200 e investe em ETF. Exatamente. E como é que se investe em ETF? Boa. Então, tem que abrir conta numa corretora. Okay? O que é uma corretora? É como se fosse o supermercado dos ETFs ou de outros... É uma coisa simples, não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa simples. Temos, por exemplo, a XTB, a DeGiro, a Trading 212, ou seja, existem aqui um conjunto delas que podem ser usadas. Hoje muita gente usa o Revolut. Revolut
é possível e é possível usar Revolut para investir, mas não é o mais adequado. Porquê? Porque é mais caro do que, por exemplo, estas três que eu falei. Ok? Mas cumpro o princípio quando falamos de corretora. Isto é importante também dizer a toda a gente que é, quando eu estou a escolher uma corretora, é importante que ela seja regulada. Ok? Tem que ser supervisionada por uma entidade de supervisão, ou seja, tem que ser uma entidade que seja credível no Sim, sim. mercado, não é? Então, eu vou abrir conta nessa corretora, é um processo muito simples, pelo telemóvel dá para abrir essa conta. Depois eu vou procurar pelo ETF, eu vou pesquisar por S&P 500 ou pelo ETF específico que eu quiser escolher, vai aparecer-me lá o preço, eu transfiro os 200 euros ou 10 euros, que é possível transferir 10 euros. Que medo. Eu podia fazer a compra agora, tipo, direto, se fosse preciso, Hum. porque é um processo mesmo muito simples. E a partir desse momento, ao investir, está assim investido e é só uma questão de esperar e fazer com que, permitir que o tempo faça o seu trabalho. Eu acho que essa é Ok. a palavra-chave, porque as pessoas hoje em dia não têm paciência Não para tem, esperar. não tem. E há bocadinho, Não. quando vocês estavam a falar em 10 anos, daqui a 10 anos, mas a verdade é que esses 10 anos vão passar na Muito mesma. rápido. Não é? Mais vale esses 10 anos passarem a tu investires em alguma coisa, porque daqui E você pode ir aplicando valores Sim. menores, em vez de juntar o dinheiro debaixo do colchão? Podes, a partir de 10 euros por mês, tu podes começar a investir. Ok? E eu vou dar um exemplo para as pessoas terem clareza de quanto é que se consegue eventualmente, qual é que é a projeção. Ok? Por exemplo, nós damos um exemplo que é, imaginem uma pessoa que tem 350 euros para investir, ok? E vai investir num investimento com 10% de rentabilidade ao ano. Ok? E 10% de rentabilidade ao ano, as pessoas vão dizer, mas parece muito. Por exemplo, o S&P 500, que estamos aqui a falar, tem uma rentabilidade histórica nos últimos 150 anos de 10% de rentabilidade ao ano. Não quer dizer que vai continuar a ser assim, mas pelo menos o passado já nos dá alguma referência de que isto pode ser uma possibilidade. Então, pensando nestes 10%, então, existe aquilo que é o efeito de juro composto, que é o crescimento exponencial do meu capital. Então, se eu colocar 350 euros por mês, em 25 anos eu vou ter cerca de 450 mil euros. Ok? E a pessoa pode dizer assim, 25 anos é muito tempo. É muito tempo eu esperar para ter 450 mil euros. E a pergunta normalmente que eu faço neste momento é, quem é que tu conheces que tem 450 mil euros de dinheiro parado na conta? Madalena. Se calhar. Agora nós conhecemos um. é essa referência. Mas não há assim tanta gente com isso. Mas quantas pessoas é que tu conheces que poderiam perfeitamente ter investido 350 euros durante os últimos 25 anos? Uma grande parte. Mas não o fizeram. O E o Jota tempo agora. passou na mesma. Ele está a ficar triste. Deprimido. A pensar no que é que já podia ter feito há 25 anos atrás. Mas é isso, seja, e o mais interessante disto é que dos 450 mil euros, apenas 105 mil euros saíram do meu bolso. O resto foi juro composto. O resto é juro. Ou seja, dos 105 mil euros para os 450 mil, é o ganho que eu tive destes 25 anos a investir 350 euros por mês. Então, isto com 350. Se for 200, se for 100, será sempre um valor superior àquilo que a pessoa terá daqui a 25 anos se não fizer nada. Ok? Então é essa. Mas se a gente cortar o tempo de 25 para 12 anos e meio, nós vamos ter metade do valor? Vais ter metade do valor, sim. Aí já compensa. Sim. Não vais ter metade do valor, porquê? Porque o efeito exponencial acelera ao longo do tempo. Uhum. Se tu cortares para metade do tempo, não vais ter exatamente metade, vais ter menos de metade, porque uma boa parte do património é construído na fase final deste efeito de aceleração, ok? Mas será sempre mais do que Vai aquilo que tinha multiplicando pensado. sobre aquilo que vai ficando. Exatamente. Porque imagina o seguinte, que é, se eu tenho 100 euros, 10% dá-me 10 euros. Exatamente. Ok. Depois vais ter 10% sobre 110. Exatamente. E assim sucessivamente. É isso, e depois o que acontece? Que é, numa fase inicial o adicional é muito curto, mas quando eu já estou numa fase mais adiantada, os 10% sobre aquilo que acumulou já é outra representa coisa. muito mais Exatamente. aceleração nessa jornada. Deixa-me só perguntar isto. E os ETFs é um investimento recomendado para pessoas que não querem arriscar muito, que estão naquela, deixa-me ainda ver o que isto vai dar. Sim, eu diria que sim. Eu não posso fazer nenhum tipo de recomendação, Sim. mas pensando naquilo que é a lógica do investimento. A lógica do investimento é, eu tenho uma rentabilidade que está associada ao risco, ok? O risco inerente a um ETF ou a qualquer tipo de instrumento financeiro, as pessoas querem fugir do risco. O risco tem que ser gerido. Como é que eu faço a gestão de risco? Através da diversificação e da descorrelação. Que é, ok, eu estou diversificado. Qual é que é o pior cenário que
que pode acontecer? Para que ele perca tudo, as 500 empresas têm que ir todas à falência ao mesmo tempo. Existe uma pouca probabilidade disso acontecer. É possível, mas o que eu digo é, se isso acontecer, o objetivo é pegar nos nossos filhos e procurar o bunker mais próximo. Ou então Sim, pegar porque nos a guerra passos... já começou. Porque aí o exterminador implacável vem aí. Mas Rafik, você explica as coisas muito bem explicadas e faz parecer muito fácil. Mas, por exemplo, uma pessoa de idade já aposentada, que até recebe uma boa aposentadoria, poderia também fazer esse tipo de investimento. Pode. Ela não tem o conhecimento, a cultura, a literacia desse universo. Como é que ela consegue obter alguém, como ela consegue obter a ajuda de alguém que possa orientá-la de forma segura? Boa. Olha, nós temos o nosso curso, Método de Liberdade Financeira, e vou dar o exemplo da Gracinda. A Gracinda é uma aluna nossa e ela tem ela já está reformada, portanto ela tem 68 anos, e ela quando entrou não tinha afinidade com as plataformas e tudo mais, e aprendeu. Inclusive a tia dela, que tem 80 e tal anos, quer entrar no curso para a poder Gracinda aprender. e a tia começaram a ganhar dinheiro depois de se aposentar. Olha, isso é muito fixe. Eu acredito. E nós ficámos super surpreendidos porque nós produzimos conteúdo no digital, não estávamos à espera de atrair pessoas assim mais velhas, mas atraímos pessoas mais velhas que simplesmente querem. É uma questão de querer, eu pergunto não é? isso E porque eu aprender. vejo pessoas de idade tomando golpe dentro da agência do banco. É isso mesmo. Sabe, às vezes do funcionário do banco dizem, olha, faça assim, faça assado, e depois a pessoa descobre que aquilo que comprou não corresponde à realidade. É por isso que eu digo. Agora, vocês têm esse curso e quem está assistindo aqui o podcast, o Maleme, se quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Olha, neste momento está mais difícil porque a nossa conta de Instagram foi suspensa, mas podem, através do nosso podcast, do Conversas do Casal, podem através do nosso YouTube, é só pesquisar por Que Rico Casal, podem também mandar e-mail para nós, geral@quericocasal.com, e são esses as vias de poder fazer esse A conta contacto. foi suspensa por motivos que ainda não foram muito bem Exato. esclarecidos. Atenção, tá? Sim. Comecem a pensar outras coisas. E pode ser que quando este episódio estiver aí para o ar, Já existe. fingers crossed, Já já tenha tenha sido voltado, recuperada, é. por isso pesquisem na mesma. E aí é Que Rico Casal e onde nos encontrar. Portanto, se pesquisarem também no Google Vocês têm uma Que Rico conta Casal, reserva? temos a conta reserva que também teve problemas. Portanto, Ok. está tudo certo. O que acontece? Pesquisem no Google Que Rico Casal e vão encontrar informação sobre Esses eventuais problemas nas redes sociais também não serão causados pela concorrência, não? Olha, nós já pensámos sobre isso, mas nós não queremos acreditar que o trabalho que nós estamos a fazer, que é aumentar a literacia financeira das pessoas, mereça esse tipo de boicote. Na nossa visão. E podemos estar a ser completamente ingênuos no pensamento, mas nós acreditamos que aquilo que estamos a fazer é empoderar as pessoas. Isso obviamente chateia algumas instituições, chateia algumas pessoas, mas não custa-me acreditar que alguém perca o seu tempo a querer boicotar outros em vez de construir o seu próprio. Portanto, eu acho que não, acho que é só circunstancial daquilo que as redes sociais têm, são os riscos inerentes a quem constrói, como se diz, na casa dos outros, não é? Porque as redes sociais não são nossas, e portanto é um risco do negócio. Nós é que agora temos que pensar como é que nós conseguimos mitigar esse risco para continuarmos a nossa missão e continuarmos a impactar e a ajudar mais pessoas. Felizmente nós temos uma comunidade muito forte fora do Instagram, dentro da nossa lista de e-mail, dentro dos nossos alunos, já passaram pelo curso mais de 1.600 alunos, então temos uma comunidade muito forte que nos vão certamente ajudar a poder crescer e obviamente eu sei que também que se eu precisar da vossa ajuda, vocês também irão ajudar a divulgar, portanto felizmente eu acho que nós, eu e a Catarina, sempre nutrimos boas relações de tal forma que se nós precisarmos de recuperar a audiência, as pessoas à nossa volta vão nos ajudar a divulgar a informação. E não tem a ver necessariamente com o assunto do podcast, mas fica uma dica para quem empreende no digital não depender só de uma conta do Instagram, porque nunca sabemos. Extremamente importante porque de um dia para o outro pode acabar. Nós temos uma forma de estar na vida muito simples e eu podia estar aqui em pânico e tudo mais, mas eu e a Catarina parámos, pensámos, ok, está tudo certo, okay? Isto é circunstancial, acontece, agora como é que nós olhamos para a solução?
como é que nós aprendemos com este processo? Sei que há muita gente que, se estivesse, por exemplo, no início, ou estivesse a fazer o esforço que nós fizemos, são 5 anos de perfil, não é? 60 e tal mil seguidores. Certamente havia pessoas que entravam em depressão e diziam, pá, não vale a pena, não vamos voltar, mas para nós a missão é muito maior do que uma página de Instagram. Então, havemos de criar outra, havemos de fazer outras coisas e continuaremos no processo. Rafik, nós estamos caminhando para o final e passou muito rápido. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, a origem do teu nome. Porque Rafik é um nome árabe, não é? É do Rei Leão. É do Rei Leão. É só peso do Rei Leão. Os meus pais são muçulmanos, não é? E o nome tem uma história curiosa. A minha mãe, quando veio para cá para meter, houve um senhor que a ajudou muito quando ela chegou, porque ela nunca tinha vindo para a Europa. O meu pai veio com ela, mas só que depois teve que voltar para da Guiné-Bissau. Teve que voltar e esse senhor ajudou muito. E chamava-se Rafik, então eu fiquei com o nome. Em homenagem? Exatamente. Eu nunca conheci esse senhor, mas ficou em homenagem. E eu, há algum tempo atrás, fui perceber o que é que se queria dizer, e quer dizer bom amigo. É o significado. Se calhar daí o Rafiki do Rei Leão, que é o amigo não é, do Simba, do pai do Simba, não é? Do Mufasa. Do Mufasa. Ela sabe tudo. E do Rei Leão? Ela sabe tudo. Ela sabe tudo do Rei Leão. Por isso que não tem dinheiro. Sabe? Ela mentaliza o Rei Leão. Mas é essa a origem. E a outra pergunta que eu ia te fazer, no início do podcast, você estava dizendo que optou por sair do teu trabalho e focar, levar o teu conhecimento para a área do desporto, que é uma coisa que sempre atraiu. Uhum. Você também conseguiu ganhar dinheiro com isso? Olha, não consegui ganhar dinheiro com a parte do desporto, ganhei foi experiência e ganhei bons amigos, porque uma das pessoas que é meu coach permanente, conheci nesse contexto de estar a fazer formações para coaching desportivo, e é uma pessoa que tem uma mentalidade de desporto, e eu gosto da mentalidade de desporto mesmo trazendo para aquilo que é a vida em geral. Não fiz pai, 200 euros, foi as sessões que eu cobrei no início. Já dá para aplicar. Sim, já dava, mas não foi assim nada de muito relevante, mas trouxe muito conhecimento. E qual é a importância da rede de contatos de uma pessoa? Olha, se eu for pensar de 0 a 10, eu diria que é um 8. Porquê? Porque a rede de contactos de pouco serve se não for nutrida. Portanto, eu não posso dizer que é um 10, é importante que exista uma parte de proatividade nossa para poder nutrir essas relações. Mas é um 8 porquê? Porque eu tenho que ter a capacidade de encontrar o quem antes do como. As pessoas, quando têm um problema, as pessoas pensam, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? E nós, neste momento, nós pensamos sempre quem é que nos pode ajudar a resolver. Porque já alguém passou pelo processo, já alguém resolveu, então como é que eu, pegando no telemóvel, ligo para 1, 2, 3 pessoas que me ajudam a resolver esse problema? E isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo simples disso, que é, nós fomos convidados para ir à Comissão Europeia, para ir visitar a Comissão Europeia, e decorrente dos contactos que nós fizemos lá, e do facto de termos mantido boa relação com a pessoa das redes sociais da Comissão Europeia cá em Portugal, quando a Presidente do Banco Central Europeu veio a Portugal, esse contacto permitiu que nós entrevistássemos a Presidente do Banco Central Europeu. E isso abre portas. Nesse contexto estava, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal. Então é como se fosse um efeito escadinha de portas que se vão abrindo pelos contactos que nós temos. Quando a conta foi suspensa, nós pegámos no telemóvel, falámos com 2, 3 pessoas para perceber como é que a coisa podia ser feita. Já temos um advogado a tratar do assunto, porque alguém já passou pelo processo. Então o contacto é extremamente importante, e principalmente este ambiente de podcast permite fomentar muitas relações e muitos contactos, porque nós temos uma coisa que é, nós temos o nosso próprio podcast para poder fazer isso, que é, quem é que eu quero conhecer? E a Petra foi uma pessoa que nós queríamos conhecer, e pegar no telemóvel... Petra Rei Leão? Sim. E convidámos para o podcast, bora conversar, bora conhecer, e é extremamente importante, e eu aconselho toda a gente a fazer um podcast por causa disso, porque é diferente eu dizer assim, olha, vamos beber um café,
Mas tem que ter consistência. Tem que ter Há uns consistência. fazem. E depois Sim, sim. mas é isso, tipo, é diferente eu dizer assim, vamos beber um café ou gostava de gravar contigo um episódio para um podcast. E depois a relação fica aí. Então a rede de contactos é extremamente importante, mesmo. Eu tenho uma pergunta que há bocadinho fiquei com as duas senhoras na cabeça. Qual é assim a história mais fixe, ou testemunho mais. Claro que vocês devem ter, né, Uhum. tantos testemunhos, mas assim a história que mais vos tocou de poças, esta Ok. história mesmo. Ok. Ora, temos várias, mas há uma que eu nunca me vou esquecer porque marcou mesmo. Foi um dia que estávamos em casa a gravar o podcast e estávamos tipo num dia em que estávamos cansados, não nos apetecia nada. E tínhamos acabado de gravar e estávamos na troca e eu pego no telemóvel, vou ao Instagram e de repente estava lá uma mensagem de uma pessoa com voice. E eu ponho-me a ouvir o voice e começo a chorar. E a Catarina pergunta o que é que se passa, né? E basicamente era a Emma que mandou. Emma Freitas. A dona dos colchões. Não. Ela é madeirense e ela vive no Porto e ela tinha voltado para a Madeira porque a mãe estava em fase terminal de cancro. E estava lá a cuidar da mãe e ela mandou uma mensagem a dizer que os únicos momentos do dia em que sentia-se em paz era quando acordava mais cedo e ouvia o nosso podcast. Porque sentia-se efetivamente parte daquele ambiente e que nós acalmávamos. E isso tocou-nos, a mim particularmente tocou-me. Porquê? Porque o podcast é uma coisa ingrata e vocês sabem disso, que é, vocês não sabem quem é que ouve, a não ser que a pessoa vos mande uma mensagem a dizer obrigado pela conversa. E aquele momento caiu no momento certo. E felizmente, depois ela fez parte da nossa segunda turma do Método de Liberdade Financeira. E passado este tempo, isto foi em 2022, passado este tempo ela trabalha connosco. Ela faz parte da nossa equipa, é a nossa gestora de comunidade, então sem dúvida que é uma história que me toca particularmente porque eu consegui acompanhar desde a ponta inicial até agora. Tenho certeza que ela vai ser uma pessoa incrível e é um momento que certamente me motiva sempre no momento em que estamos assim um bocadinho mais abaixo. Eu costumo dizer que não importa se a gente atinge 100, 1000 ou 10 mil. Se você mexeu com a vida de uma única pessoa, já valeu a pena, né? É isso. Num mundo em que não há empatia, num mundo em que é uma verdadeira selva, que é um salve-se quem puder. Sem dúvida. Incrível. Oh. Rafi, passou rápido, pensei que como ia o Jota chorar. disse. Não. A gente ia chorar agora. Passou rápido demais. Vamos só às perguntas da praxe. Vai. Olhando para trás, que conselhos darias ao Rafik hoje? Nunca pares de investir em conhecimento. Ok? Porquê? Porque nós investimos em conhecimento até entrar no mercado de trabalho e quando entramos no mercado de trabalho achamos que a escola acabou. E então começamos só a trabalhar e esquecemos que o conhecimento é algo que tem que continuar a ser investido e tem que continuar a ser fomentado. E eu esqueci-me disso durante algum tempo. Boa. Como defines a vida em uma palavra? Dinheiro. Desculpa, eu você tem que responder isso. Deus. Entendeu? Boa. Antes da última pergunta, deixa eu só voltar um pouquinho na resposta anterior. Nós hoje temos aí as inteligências artificiais que explicam tudo, que contam tudo. Ou seja, nós hoje temos acesso a muita informação, em detrimento de formação. Porque há uma diferença muito grande entre informação e formação. O que você tem a dizer sobre esse mundo de tanta informação e de pouquíssima formação? A informação gera ansiedade também. Pois não é. Que é, de repente eu tenho muita coisa, não sei para onde é que me hei de virar, não é? Então, aí a formação de como gerir a informação é importante. Para nós, os nossos cursos, nós dizemos sempre isto, que é, nós não inventamos conhecimento. Nós simplesmente organizamos esse conhecimento. De forma a que toda a informação que exista te seja entregue numa sequência lógica para que tu tires o resultado. Porque tu não queres informação por ter informação, toda a gente a tem, pega no telemóvel e tem acesso à informação. Mas como é que tu pegas a informação e geras transformação na tua vida e geras resultado na tua vida? A única forma, na minha visão, é tu pagares alguém ou estares com alguém que te vai organizar
essa informação para te poder dar esse resultado. Estamos numa altura desafiante em que toda a gente acha que tem isso, porque é fácil, eu chego e faço a pergunta. Mas as respostas que saem do outro lado não têm uma coisa, não têm experiência, não têm erros e acertos, não têm aquilo que cada um de nós viveu a implementar ou a aplicar a formação. Uma coisa de alguém chegar ao pé de vocês e dizer assim, eu sei montar um podcast porque fui ao ChatGPT e vi não sei o que, não sei o que mais. Mas vocês fazem um podcast, vocês sabem quais são os desafios que é. E o ChatGPT não sabe. Então, como é que nós conseguimos mostrar valor da formação numa era em que toda a gente acha que tem informação? Eu acho que é o processo normal. E se eu pudesse dar algum conselho a alguém, nesta era da inteligência artificial, e eu acredito que é uma era incrível, pá, eu se estivesse no início, se estivesse com os meus 20 e poucos anos nesta era, eu procuraria ser o maior especialista em inteligência artificial. Porque as pessoas acham que sabem as potencialidades, mas há muito para além das coisas. Há muito para além das coisas. E é fácil aprender hoje em dia. Se eu tiver, obviamente, o drive e o caminho daquilo que é necessário ser feito. Você está com quantos anos? 35. Ainda é muito novo. Quem me dera ter 35 anos. Eu gostava só de perguntar, de acordo com o que estavas a dizer, também já a gente finalizar, qual foi o teu maior acerto e o teu maior erro? O meu maior acerto foi a Catarina. Tenho que dizer que sim, porque ela... Tem que dizer que sim. Tenho que dizer. Não, porque quando eu penso em todo o desdobramento do meu relacionamento com a Catarina, foi sem dúvida a primeira pedra que gerou todo o resultado. Não haveria que rico casal se não fosse ela, não haveria os meus filhos se não fosse ela, se não haveria nada do que eu estou a viver hoje. Claro, não teria os filhos ao mesmo tempo. Exatamente. Podia não ser ao mesmo tempo, mas sem dúvida que foi o maior acerto. O maior erro... Foi comprar o descapotável. Estava a pensar exatamente a mesma coisa, mas não queria interromper o raciocínio dele. Acho que não, porque senão tinha ficado angustiado de nunca o ter tido. Eu pensei nisso também, mas não sei se foi o principal erro. Eu acho que o principal erro foi quando, precisamente ali no segundo, terceiro ano da Deloitte, eu ter perdido a minha visão, a minha ambição. Ok? Eu acomodei-me por aquilo que era a escada normal daquele ambiente empresarial e permiti-me ser engolido por aquilo que era o normal lá dentro. E eu diria que esse foi o principal erro, porque me atrasou no processo. Eu sempre fui uma pessoa com visão, com objetivos muito claros, com ambição, e naquele momento eu permiti-me simplesmente estar. E fui engolido pela máquina. Felizmente consegui meter a cabeça cá fora e sair, mas fui engolido pela máquina e perdi ali alguns anos daquilo que eu queria que podia ser uma vida diferente daquilo que eu tenho hoje. Obrigada. Nada. E agora, vais deixar a pergunta para o convidado seguinte? Não, mas ainda tem uma pergunta. Ainda tem uma pergunta? Não. Já. Inventa, pô. Eu tenho uma pergunta. Não, por acaso eu tenho mais uma pergunta. Mas o tempo... Olha, o Jair depois ele acaba connosco. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, porque tu disseste, a palavra que tu usaste para resumir a vida numa palavra foi Deus. E muitas vezes Deus e dinheiro não são duas coisas que combinam. Porque é a ganância e aquilo. Sim. Comenta só isso. Olha, eu... Sabes que é a primeira vez que eu uso a palavra Deus para responder sobre a vida. E é a primeira vez que eu falo assim de Deus de uma forma mais aberta. Porquê? Porque eu sempre fui muito cético em relação a Deus, a espiritualidade. E bateu-me qualquer coisa cá dentro no sentido de tentar entender. Porque eu pensei, eu sou um gajo inteligente. Portanto, eu não posso simplesmente rejeitar algo sem entender porque é que eu rejeito este algo. Algo que está há 2000 anos cá, ou seja, todo esta instituição não pode ser uma coisa em vão. Então o que eu fiz? Comprei a Bíblia autonomamente e comecei a ler. Comecei a ler e comecei a entender que existe mais qualquer coisa para além de nós. O Anderson da vida. Existe mais qualquer coisa. Eu não tenho que o saber explicar para saber que existe. Mesmo o meu lado racional diz-me o seguinte, que é isto que nós estamos a viver hoje tem que ter um início.
tudo tem que ter um início. Então, se tudo tem que ter um início, esse início certamente é algo que alguém pode chamar de Deus, outro pode chamar até o Big Bang, não é? Quer dizer, o início do mundo é o Big Bang. Mas teve que haver qualquer coisa que gerou uma faísca para aquilo fazer, porque se uma coisa estática não... Primeiro, quem é que pôs aquela coisa estática ali, não é? Então, esse lado racional também me levou a pensar muito sobre explorar este lado de Deus. E eu encontro na Bíblia princípios. Encontrei na Bíblia muita coisa que eu acho que a maior parte das pessoas que se diz religiosa não sabe e que não interpreta. Então, respondendo à parte do dinheiro, uma das coisas que me impactou muito e que era uma coisa que se ouvia, que é muito mais fácil um camelo entrar Um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. E isso é uma coisa que pensa assim, então isso quer dizer que não vale a pena ser rico. Não vale a pena ser rico. E quando tu exploras um bocadinho mais e refletes um bocadinho mais sobre o assunto, tu percebes uma coisa que é muito mais difícil a um rico acreditar em Deus, porque se acha a pessoa e o organismo que gerou aquela riqueza, ele próprio se considera Deus, do que propriamente uma pessoa que não teve ou não gerou essa riqueza. Então não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a pessoa. A pessoa não consegue acreditar ou tem mais dificuldade em acreditar porque acha que foi ela que fez aquilo tudo. Ok? Então esse é um ponto. E depois uma das coisas que para mim é relevante é a parábola dos talentos, que é, eu acredito que recebi um talento de poder efetivamente colocar uma semente da literacia financeira, de educar as pessoas, ajudar as pessoas no mundo. Esse é o meu papel. E esse meu papel vem com uma recompensa. Vem com uma recompensa que inevitavelmente é financeira. E essa recompensa financeira vai-me permitir fazer mais e ajudar mais pessoas e distribuir mais esse talento. E será Então, acrescentado. No fundo. E ser acrescentado. E não tem nada a ver com o dinheiro em si, tem a ver sempre com a pessoa. Tem sempre a ver com a pessoa. O dinheiro é só uma ferramenta. Eu acho que as pessoas esquecem-se desse lado. E para mim Deus é princípios de uma vida boa, seja ela aqui ou no outro lado, mas é um princípio de uma vida boa, uma vida feliz, de uma vida com princípios, com clareza, com coisas boas. E mesmo para quem não acredite, se depois disto haverá uma outra vida, ou se chegaremos lá acima e haverá mesmo um Deus, o meu lado racional diz-me o seguinte, que é, eu tenho que saber gerir risco. E qual é que é o risco inerente a isto? É, se eu decidir não acreditar e chegar lá e existir, estou lixado. Se eu decidir acreditar e chegar lá e não existir, vivi uma vida boa. Portanto, está tudo certo. Ganho sempre em acreditar, ganho sempre em viver de acordo com os princípios que estão na Bíblia e naquilo que são os princípios que se diz de Deus. Ficava mais uma hora a ouvir-te sobre isso. Assim. Há discordâncias, mas infelizmente a pergunta foi feita no final do capítulo de hoje. Deixaremos as discordâncias para uma outra oportunidade. Até porque o Madrino... Havemos de uma outra oportunidade. Pessoa que deixa a pergunta para o próximo convidado. Que se apresente, olhe para aquela câmera. Olá, eu sou... Okay. E a pergunta é tal. Ok. E você não estava preparado para isto? Sim mesmo. Deixa-me pensar. Olá, eu sou o Rafik, sou co-criador do Que Rico Casal, e a pergunta que eu tenho para ti, e tem a ver com finanças, com educação financeira, que é, o que é liberdade financeira para ti? Tá? Que isso, inclusive, era uma pergunta que nós tínhamos no guião que nem fizemos, mas acabou de ficar aqui muito implícito. Olha, eu amei, gostei muito, obrigada. Foi de uma generosidade muito grande tudo aquilo que tu nos entregaste aqui. Ficava contigo a falar muito mais tempo. Que bom. E acabou outra oportunidade, por isso muito obrigada da minha parte e da parte de Malemo, não é? Rafik, temos os patrocínios, quando quiser fazer uma festa das crianças, não se esqueça, Cléo Carvalho. E temos... Sim, gostas de chocolate? Eu aceito. Temos aqui. Tem 2 miúdos em casa, com certeza. Uma oferta da Chocolate Boutique. Estamos longe. Obrigado, melhor chocolate do mundo para o Rafik e família. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi mesmo bom estar aqui a falar convosco. Nós é que agradecemos. Felicidades e bons negócios. Obrigado igualmente. Tchau. Até o próximo episódio. Obrigada por terem assistido e bye.